Governo. Por exemplo, um presidente da República se encontrar com uma pessoa que ainda não assumiu o cargo no Banco Central. Ele ainda não tinha assumido o Garípulo, muito embora ele viria a assumir. Não tem por que o presidente gerar essa notícia, essa efervescência de mercado. Qualquer coisa altera preço de mercado. Então não é para ninguém saber mesmo que o presidente do banco foi encontrar com o próximo presidente do Banco Central foi encontrar antes de assumir com o presidente Lula. Isso aí não tem que estar na agenda oficial mesmo. Levaram o Vorcaro. O Vorcaro estava com essa questão de querer ser vendido, né? No máximo para o BRB, que é um banco estatal. Era um assunto. O Vorcaro, como a gente sabe, o Master, estava próximo aí a apresentar uma situação de praticamente insolvência. Vocês sabem, não sei se todo mundo lembra como o Fernando Henrique tratou os bancos na época do Proer. Na época que o Banco Econômico, ligado à família do ACM, da Bahia, começou da cara de que ia quebrar, e o Excel comprou, e eles fizeram Proer, deram um monte de dinheiro para banco. Teve uma série de reuniões com banqueiros fora da agenda do presidente Fernando Henrique, então presidente do então ministro da Fazenda, Pedro Malan. Então, quando está tendo esse tipo de crise, no Brasil, há essa maneira de tratar com cristais o sistema financeiro. Era uma questão, um banco estatal estava para comprar o Banco Master de uma maneira que tudo indicava fraudulenta. Sim, o presidente Lula tinha direito, sim, de querer conversar com esse cara e falar, ó, aqui vai ser tratado de maneira técnica esse negócio. Foi para isso que foi essa reunião fora da agenda. Você está entendendo, Vorcaro? Eu não sei se vai querer comprar o BRB, porque pelo que eu estou vendo aqui, o Banco Central não vai permitir, como de fato não permitiu. Deve Sim, ter ido lá e falar, pô, presidente, quebra essa para nós, deixa o BRB ficar com nossos papel sujo, papel podre. E o presidente falou não. Ele falou não, numa reunião que não estava na agenda, porque não é para todo mundo ficar ouvindo o presidente falar dos papel podres de um banco do sistema financeiro, sob o risco da gente precisar concordo, de um novo ProER daqui a pouco, com uma crise concordo. sistêmica. Então, Isso aí. totalmente defensável. Que aí a gente vê as manchetes. Estava conversando com a Lindiane esses dias, Lindiane Seno, a gente conversa às vezes sobre as matérias e tal, e ela estava reclamando da manchete do UOL lá. Lula recebeu fora da agenda Galípolo e Vocaro. Eu falei, bom, essa é a notícia. Que notícia você tem para dar? Ela deu o título verdadeiro que era para dar. Que não era esse, era Lula avisou o Vocaro que era só dentro das 4 linhas que ele ia jogar. Esse era o título. Não, entendeu? Foi o No título que saiu Andresa no Matais do DCM, metrô? viu? Aliás, Oi? foi o título que demos no DCM. Lula Olha aí, não avisou, me votar, não sei espanta. o que. É isso aí. Não, eu não tinha visto, Kiko, por coincidência, mas você está vendo. É bom saber que a gente é editorialmente alinhado, o que eu já sabia, né? Tô tantos anos aqui, não é à toa. Claro, Mas é isso claro. mesmo, é esse o título. Andresa Matais deu o título Galípolo e Lula escondem da agenda, escondem. O Galípolo nem tinha agenda a esconder, ele não era ainda presidente do Banco Central, ainda mente no título. Então, sabe, tudo isso está acontecendo. Olha lá, perfeito. Esse era o título. A reunião, ela foi sim fora da agenda. É óbvio que foi fora da agenda. Era com o presidente do Banco Central que nem assumiu. Não era para ser na agenda. Enfim. Então, isso é para mostrar realmente, né, Kiko, que o viés da imprensa é esse, de querer colocar o governo na sujeira, de querer criar uma crise institucional no país para que alguém venha para limpar o país. Exatamente a mesma receita da Lava Jato, feita pelos os mesmos chefes de cozinha, essa receita, né? São esses aí que estão aí. Todos os mesmos caras que estão fazendo, todos os mesmos veículos de imprensa, da mesma maneira, com os mesmos métodos. Portanto, em boa hora, o presidente Lula está fazendo esse tipo de pressão para que a gente não entre num risco institucional e democrático aqui no Brasil. O jeito menos doloroso disso ocorrer, o jeito que as instituições sofreriam menos, seria, seria a autoindicação de impedimento. Então, o Toffoli devia falar: olha, eu me declaro impedido, isso é muito normal. Isso aí está previsto, os juízes devem fazer isso, não é nenhuma falta. Quando você tem algum tipo de relação com aquela pessoa, por menor que seja, você tem que se declarar impedido. O desembargador do TRF4, se ele tivesse se declarado impedido
de julgar a sentença do Sérgio Moro em segunda instância, ele deveria ter dito, eu sou impedido porque eu estou na orelha do livro dele, escrito que eu sou um amigo dele de confiança de muitos anos. Amigo não julga sentença de amigo. Então seria nobre fazer isso, entendeu? O Toffoli deveria ter essa nobreza, como você bem disse, deveria ter. Também acho que não vai ter. Mas, finalmente, em relação ao Fachin, eu vejo, sabe, Kiko, de que maneira o Fachin, ele é um ministro é, errático, como você disse, eu diria até fraco, e que talvez se envolva um pouco menos com esse grande capital que alguns ministros se envolvem de alguma maneira, né? Uhum. Dança, flerta, talvez menos. E se sinta ali de uma maneira atingido, como não deveria ser. Por um motivo egoísta, fica propondo esse código de conduta. O código de conduta do Fachin é tão tonto. Não tem um item proposto que já não esteja na lei de magistratura. Não tem um item que já não seja lei. Ele quer criar um factoide que não vai ser feito e que não mudaria nada. Desrespeitam a lei, desrespeitariam o código de conduta. A lei é muito clara. Ou você acha que a lei fala que o ministro pode ir no avião com o advogado do caso que ele vai julgar? Não pode. No avião particular, num jatinho, não pode. Isso já está na lei, meu amigo. Se tiver no código, também não vai adiantar nada. Então, de uma maneira egoísta, o Fachin só quer tirar o dele da reta, já que ele é presidente. Presidente, já falei mais de uma vez aqui, presidente de corte não é que nem presidente do Congresso, nem do Executivo. É um cargo administrativo, ele é quase. Por isso é rotativo, eles nem ligam quem é, todos vão ser, a cada um tem o seu período. É um cargo administrativo, operacional, operativo. O máximo define pautas, tal, mas. E aí ele, nessa posição, quer fazer que, ai, só falou platitudes também no Estadão e no Globo. Eu li também essas entrevistas. Aí a É. imprensa, com a sua maledicência, pinça um título, corta uma aspa para dizer que ele está querendo, ele tá. Ele só está querendo tirar o dele da reta de uma maneira quase covarde, meio que dá pena do ministro Fachin, sabe? Gritando, sabendo que nada vai acontecer, só para falar que eu não faço parte disso, e pouquíssimo ou nada preocupado com as instituições. Precisa de alguém que nem o presidente Lula mesmo chegar e falar, porra, tá uma palhaçada isso aí. Vamos ver se agora o Toffoli toma algum tipo de noção na cabeça, né? Para de ficar levando uísque durante o sol aberto para banqueiro que chega no seu resort já. Oh, porra, para, você é ministro. Só isso. Muito bom, excelente. É, como eu disse, aí a coisa já chegou no governo na pessoa do ministro Jacques Wagner, já estão dizendo que por isso que ele saiu. Mas o fato é que ele confirmou que indicou o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para atuar como consultor jurídico do Banco Master. Perdão, estou falando que o Lewandowski saiu por causa disso, tá? O contrato era de R$ 250 mil por mês e continuou por quase 2 anos após a ida do Lewandowski para o Ministério da Justiça.